Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos para o nosso encontro, um encontro diferente, pessoal. Nós não vamos trabalhar o roteiro, nós vamos falar do novo ensino médio. Nós vamos falar de algumas mudanças que ocorrerão. Pensei hoje de manhã, quando eu estava apresentando, né, com a turma da manhã, eu lembrei bastante do pessoal de sociologia, de vocês, e até eu fiz um lembrete ali no Whats, né? Porque, assim, gente, vai mexer bastante com a nossa vida. Por exemplo, eu sou história. Eu tenho a possibilidade de trabalhar no ensino fundamental, com a disciplina de história, e tenho a possibilidade do ensino médio, com a história. Aí eu lembrei do Marcos e da Roseli, que vocês, sociologia, só tem no ensino médio. Então, assim, eu vou apresentar, eu quero depois ver o que vocês pensam, né? Ouvir aí a opinião, sentir as impressões de vocês. Então, hoje, gente, é uma conversa, tá? Nós não temos todas as respostas, a SED passou algumas informações para nós, a grade ainda não foi publicada, até porque se ela é publicada, ela, como que eu posso dizer, ela anula a grade vigente, só que a gente não pode fazer isso porque a gente não está em período de ano letivo, a gente está no período da recuperação aqui nos colégios, os privados a gente chama de recuperação final, e agora e no estado a gente chama de se liga. Então, a grade ainda nós não temos, Marcos, mas eu acredito, por essas informações que eu vou passar para vocês, que nós teremos mudanças significativas para o ano que vem, tá? Então, vou compartilhar aqui o material com vocês, para a gente conversar. Sandra, quando você é pedagoga, quando você trabalhou de pedagoga, você também atende o ensino médio ou é mais ensino fundamental? Está com o microfone desligado. Não, fundamental, porque a tarde só é fundamental, o ensino médio é de manhã. Ah, sim, você de manhã tem prefeitura, né? Você comentou comigo. Ah, É, sim, perfeito. E assim, gente, como nós somos funcionários do Estado, né? Tipo assim, que nem no meu caso, eu tenho a opção de poder pegar no fundamental aula, mas também me aparece o ensino médio. E a Sandra também pode ser que ocorra, né, Sandra? Em algum outro momento. por exemplo, se eu trocar de período, né? Só que assim, pedagogo disse que de manhã é mais trabalhoso e o município à tarde é mais trabalhoso. Fica esse embate, né? Ah, entendi. Aí, só se acontecer alguma coisa assim, mas sempre tem o período para trabalhar, entendeu? Entendi. Então vamos lá, pessoal. Mas pode ser, né, Sandra? Que a gente não sabe do dia da manhã e a gente sabe que as coisas mudam demais, né? Mudam, aham. Então é bom a gente sempre estar por dentro aí, a par do que está acontecendo. Então vamos lá, pessoal. Olha só, esse não é o nosso roteiro, tá? Mas ele segue mais ou menos os mesmos moldes do nosso roteiro, onde a gente pede a participação ativa de vocês, o foco no tema, a participação com a câmera aberta, a gestão da fala durante o tempo, algo assim que é muito tranquilo para a nossa turma, né? Eu vejo assim todos vocês sempre atenderem esses combinados. E nós temos a nossa agenda, tá? Acolhimento, conhecendo a proposta, em ação, que é um jogo de roleta, e o Saiba Mais, que eu vou falar para o Marcos, para a Rose, até você, Sandra, também, ali, depois que fechar as notas, a gente estiver naquele momento de conselho final, que às vezes entre uma turma e outra, vocês quiserem dar uma olhadinha no Saiba Mais para pesquisar um pouco mais sobre o que vai ser o nosso novo ensino médio paranaense, tá? Para depois nas férias descansar. E com certeza, Marcos, quando a gente retornar lá no dia 22, se eu não me engano, 23, com as aulas, a gente já vai poder escolher, né? Até se você gostar da proposta, né? Se identificar com a proposta que eu vou mostrar para vocês agora dos IFAs, tá? Dos itinerários formativos de aprofundamento. Então, vamos lá, pessoal.
Objetivos: apresentar as concepções pedagógicas do ensino médio paranaense de 2026. Compreender a organização dos itinerários formativos de aprofundamento. Então, pessoal, eu tenho, assim, algumas poucas informações. O que a gente vai trabalhar bastante hoje é que são os itinerários formativos e o que eles serão enquanto metodologias em sala de aula, tá? Só que, assim, eu já tenho mais ou menos alguma ideia da carga horária deles, já dá para a gente ter uma ideia de algumas coisas, mas ainda a gente não tem o que é aquilo muito importante, que é importantíssimo para mim, principalmente que eu sou professora horista, e o Marcos também, é a questão da grade curricular. Por quê? Porque é onde a gente se organiza, né, Marcos? A gente procura, por exemplo, pegar uma turma onde a gente possa utilizar o nosso tempo com planejamento. Não que a gente dê a mesma aula nas mesmas turmas, mas quando a gente tem ali uns 4 primeiros anos, é bom, porque a gente se aprofunda no tema. A gente consegue otimizar o nosso tempo. Então, isso tudo a gente vai se organizando. Bom, então vamos lá. No acolhimento, pessoal, vou pedir para que vocês, Sandra, por favor, leia essa frase que está na imagem para nós. Um barco perto está seguro, mas não é para isto que os barcos foram feitos. Isso. Deixa eu ver quem que é o autor. John Sheldon. Um barco no porto, né? Um barco no porto. Eu li o quê? Perto. É que tá de letra... É uma letra... É uma fonte mais animada, né? Um barco no porto está seguro, mas não é para isso que os barcos foram feitos. Então, Marcos, olha só. De acordo com a sua realidade, né? Desde quando a gente está trabalhando com esse novo formato de ensino médio? 2020, né? Não, foi depois da pandemia, né? Acho que é 21, 22, 23, 24. Acho que foi 21, né? 21, 22, né? 22, 23, 24, 25. Acho que foi 22 que começou, né? E olha só, Pouco, né, professora? menina, pouco, e assim, foi pouco, mas Já foi foi um desastre. impactante. Mas parece que foi ontem, né? Nossa. Porque, pessoal, não sei se vocês lembram que 21 a gente trabalhou ainda um tanto em casa e depois voltava um tanto de aluno para a escola, voltava metade da turma, né? 21. É, porque teve uns anos que era assim, daí reduziu a carga horária para uma aula em cada série. Aí acho que foi implantado novo ensino médio, aí foi progressivo, né? Foi gradativo, na verdade. Isso mesmo. Então, olha só. Marcos, qual relação podemos estabelecer entre a imagem, a frase e as mudanças curriculares na educação, em específico no novo ensino médio? Então, essa frase é linda, né? Um barco no porto está seguro, mas não é para isso que os barcos foram feitos, né? Que águas são essas? Que barcos são esses, né? Para onde ele vai também? Então, acho que isso a gente precisa saber também, né? Porque, por exemplo, a gente se jogar num precipício, muitas das vezes, nem sempre é o melhor caminho, né? A gente tem que saber também, né? Dos riscos e tudo mais. Então, eu acho que o novo ensino médio foi um projeto não de risco para quem inventou, mas eles já sabiam para que seria, e nós tivemos que embarcar por obrigação, né? A gente não tinha escolha, né? Então, eu acho que chegou o resultado que os estudantes que terminaram esse novo ensino médio, eles tiveram a defasagem muito grande, né, para o vestibular. Então, assim, foi muito desastroso para eles, foram os cobaias, né? E aí a gente vai ter que mudar a rota, né? Assim como o barco, a educação também não foi feita para ficar só no porto. Estamos navegando em direção às demandas contemporâneas que surgem ano após ano. Em uma palavra, responda no chat, ou pode falar, como nós somos uma turma pequena, principalmente, Marcos, você que é de sociologia, horista. Oi, Roseli, boa noite. Boa noite, desculpa, eu estava com problema de conexão. Tranquilo. Então, olha só, em uma palavra, o que você espera de mudança para o ensino médio em 2026?
Sandra também quer falar, Sandra? O que você espera de mudança? A gente sempre espera o melhor, né? O melhor para os alunos, o melhor para os professores, o melhor para a aprendizagem. A gente sempre espera o melhor para todas as coisas. E igual o que veio, que é os itinerários, eu mesmo pensava que era o melhor, né? Então foi durante a prática que foi vendo. Eu lembro que assim, nossa, teve tanto bafafá, né? Eu lembro que a gente seguia, né? Assim, tem uns grupos que a gente participa que houve, assim, teve bastante acontecimentos, né? Mas, assim, as coisas, o novo sempre ele assusta. E durante a prática que também a gente foi vendo, né? E a gente tem que estar adaptado à realidade das coisas, né? Igual agora, que vai, né? De novo, lá vem coisa nova. E a gente também não sabe, né? Como que vai ser. Mudou e assim, que nem você falou, o novo é sempre novo mesmo, ele traz uma certa, às vezes, insegurança para nós, porém, a gente viu que, acho que ainda bem, né, que é isso, estamos tentando ajustar a rota, que nós vimos que a formação geral básica, Sandra, porque no ensino fundamental você tem história, geografia, português, né? Que é a formação geral básica. E no ensino médio ela amplia, ela aumenta para sociologia, filosofia, química, biologia, né? Tem ciências, mas no ensino médio é biologia. E nós vimos que essa formação geral básica ela ficou muito prejudicada. E aquilo que você falou, eu espero o melhor para os estudantes, o melhor para a aprendizagem, né? E essa formação geral básica realmente ela ficou mesmo bem prejudicada e eles estão acertando a rota. E eu também espero o melhor, viu? Eu penso, eu compartilho da sua opinião, eu também espero o melhor, sabe? Para que a gente realmente possa conseguir dar as nossas aulas, porque, olha, Sandra, é tão interessante que, assim, antes do novo ensino médio, não sei o que a Roseli pensa e o Marcos pensa, a gente já via que o ensino médio tinha que mudar, sabe? A gente via que ele tinha que mudar. E essa mudança em relação à formação geral básica, o esvaziamento de sociologia, história e geografia foi tão grande que eu tenho até saudade desse tempo que eu tinha minhas aulas no ensino médio. Sabe, aquelas aulas tradicionais, porque a gente não tem tempo, a gente não tem tempo, não tem como trabalhar história, geografia, acredito que com a sociologia também é a mesma coisa, e é muito importante, pensa, história ainda os meninos tiveram no sexto nono, agora pensa um estudante que só tem filosofia no ensino médio e sociologia, e eles não terem acesso. Então, isso, eu não sei como é que eles vão se sair no Enem agora, né, gente? Porque acho que a primeira turma desse novo ensino médio fizeram Enem esse ano, não foi? E o itinerário, eu não vi itinerários formativos sendo cobrados no Enem. O que se cobrou no Enem? Mas o erro está aí, porque no Enem tinha que ter sido cobrado. O erro é o Enem. Você acha que o erro é o Enem? Porque ele tem que se adaptar ao ensino médio, o novo ensino médio, entendeu? Assim, é uma sucessão de erros, né? Na verdade, o Enem, ele cobra só a formação geral básica, entende? E a nossa formação geral básica, ela ficou esvaziada. Porque, assim, ele tinha que se adaptar ao novo ensino médio. Então, mas ele de uma certa forma, Sandra, ele é adaptado, sabe por quê? Porque ele cobra o mínimo, ó, ele cobra só a formação geral básica de todos os estudantes do Brasil. E aí o que aconteceu? O nosso currículo diminuiu história, geografia, não só matemática, português, e a formação geral básica dos estudantes diminuiu. Por quê? Porque eles tiveram a diminuição dessas disciplinas que compõem a formação geral básica. Só que essas disciplinas cai bastante. Aonde? Exatamente. Exatamente. Não, mas se elas caíram bastante, eles não têm que cobrar tanto.
no Enem, entendeu? Toda a vida foi assim, vestibular, os vestibular, eu lembro que quando eu fiz o meu, nossa, o peso não era muito em pedagogia, mas em outros cursos tinha peso bem grande, entendeu? Eu acho que a gente está falando coisas assim diferentes, tá? Mas assim, ó, depois a gente volta de novo para essa questão do Enem, tá? Que é o fechamento aí que é o que avalia, né, o ensino médio. Então, assim, mas fica à vontade para falar, tá? Eu gosto que vocês falem mesmo. Principais mudanças, então, pessoal, vai ser na carga horária, nos princípios pedagógicos e na organização curricular, tá? Então, olha só. Como que é hoje? Hoje nós temos 1.800 horas, dividido, pessoal, nos 3 anos de formação geral básica, entre história, geografia, sociologia, filosofia, matemática, língua portuguesa, certo? E mais 1.200 horas divididas com os itinerários formativos, projeto de vida, as disciplinas lá dos cursos técnicos, isso dá 3.000 horas. Se a gente dividir por 3, dá 1.000 horas por ano. Agora, se você pegar 1.800 horas divididas por 3, dá 600 horas por ano. Então, hoje é assim, 1.800 horas para a formação geral básica, para a disciplina da Rose, do Marcos, da minha, de matemática. Só que se você pegar elas por ano, gente, dá 600 horas. O que vocês acham? É pouco? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Como que vai ficar a partir de 2026? Daí eu quero a opinião da Rose e quero a opinião do Marcos, porque assim, Rose, esse curso hoje, esse encontro, ele não é do roteiro, ele é um encontro já para trazer para vocês como que será o nosso novo ensino médio, o nosso novo ensino médio ano que vem, tá? O nosso ensino médio, que ele é novo, mas viu que não deu certo, então agora a gente vai mudar a rota, tá? Então, olha só, isso vai interferir muito na nossa vida, que nós somos os professores horistas. A partir de 2026, meus queridos, 2.400 horas. Vamos dividir por 3 anos? 2.400 horas dividido por 3 anos dão 800 horas de formação geral básica por ano. Isso, Marcos e Rose, a partir do primeiro ano do ensino médio. A galerinha que está no primeiro ano esse ano, o ano que vem, vai continuar, acredito eu, vai continuar com a grade antiga, né? Não sei só se mudar. Talvez eles mudem, né? Então, nós teremos agora 800 horas. E teremos de itinerários formativos 600 horas. O que vocês acharam? Eu achei que melhorou. E você, Marcos? Eu acho que melhorou, apesar de que, assim, pelo que a gente estuda, esse projeto do novo ensino médio, agora com a reforma da reforma, na verdade, ainda não se deixou de caminhar nessa rota, né? Eles mexeram um pouquinho, porque perceberam essa dificuldade muito grande, né, da base comum, mas os itinerários estão aí. Agora, por exemplo, essa formação geral básica, aí é a dúvida que a gente tem, que nunca se fala, só depois, né? Como que será? Se será realmente as disciplinas ou se está envolvido projetos integradores, né? Que vira aquela coisa, né? Olha, Eu ainda achava que os itinerários deveriam ser optativas. Olha, gente, Marcos, até onde eu sei assim, o pouco que a gente tem de informação é disciplina mesmo. Formação geral básica, não pode ser outra coisa, entende? Tem que ser todas as disciplinas da BNCC, olha lá, história, geografia. Eu tenho uma fé, e assim, eu ouvi já isso e já li em alguns lugares, sabe? Que realmente voltaria história, geografia e sociologia em todo o ensino médio, em todos os anos do ensino médio. Eu não sei como é que ficam os cursos técnicos, mas eu tinha visto algo parecido, e não é só no Paraná, não, no Brasil inteiro. Então, esse retorno dessas disciplinas, que é a formação geral básica. Eu fico muito feliz, eu não sei vocês, eu tinha uma colega de sociologia que parece que tinha caído a princípio, antes de mudar o ensino médio, para uma aula de sociologia por turma, não foi?
Não teve um tempo Isso. que caiu para uma, aí depois Uhum. mudou o novo, aí entrou em vigor o novo ensino médio, né? Aí piorou mais, porque daí ao invés de 3 aulas, né, nas 3 séries, tipo uma aula, uma aula, uma aula, aí ficou só 2 aulas. Então, ao É, invés de 3, virou 2, né? Reduziu é. mais ainda, né? Então, pessoal, então assim, eu já vou passar para vocês as informações que eu tenho, tá? Que eu tive nessa formação com os tutores. Esses itinerários formativos, gente, sabe quantas aulas por semana eles serão? 6. Então, de 30 aulas, nós teremos só 6 de itinerários formativos. Então, 24. Eu, inclusive, ouvi a tutora, porque quando a gente recebeu esse curso semana passada, estava presentes 3 tutores, para vocês terem uma ideia. Estava o nosso tutor e tinha mais 2 tutoras lá de Curitiba juntas. E uma delas pediu a fala e comentou o seguinte: pessoal, não sei, olha, gente, eu me lembro de ter ouvido isso perfeitamente. Eu estava esperando a gravação, só que o Toki ainda não colocou a gravação lá, né, no nosso Classroom. Ela comentou, inclusive, que não saberia se voltaria a ser 5 aulas semanais. Entende? Talvez continue 30, talvez não, enfim. Então, o que ela nos passou é que serão só 6 aulas, Marcos, desses itinerários formativos. Então, o que a gente vai conhecer um pouquinho agora? Como será a proposta pedagógica desses itinerários formativos? A gente sabe que são 6 aulas. E são 6 aulas para o Marcos? Não. Então, faz de conta que a Rose é de geografia, o Marcos é de sociologia e a Sandra, eu só vou terminar, tá? Daí você fala. E a Sandra é de língua portuguesa. Aí vocês 3 vão pegar os itinerários formativos e vão trabalhar em conjunto. E aí, como é que vai funcionar? 2 aulas para o Marcos, 2 aulas para a Sandra, 2 aulas para a Rose. Pode falar, Marcos. Porque, assim, eles estão comentando muito dos itinerários formativos, né? Eles falam, né? Essa base geral, formação geral básica, então eles não sabem ainda, eles não podem falar. Aí eles estão mais dando ênfase já nos itinerários, né? Na verdade, pelo que eu percebi, tá? É questão de interpretação, tá, galera? Então, ó, essa questão de grade, a gente tem que lidar com a matemática. Veja bem, se são 30 aulas semanais e são só 6 de itinerário formativo, a gente tem 24 aulas. Aí, se eu não me engano, pessoal, quantas disciplinas tem no ensino médio? Acho que são 14, 16, não são? Ou 12, não sei. Porque eu não Acho que é umas 12, né? Então, se for 12, história, geografia, matemática, a gente dividir, ó, dá 2 para cada um. Então, assim, a gente não sabe como que fica só essa questão da disciplina, da distribuição das disciplinas. Mas que vai mudar, vai, tá? Não sei se vai ser história, 2 aulas de história em todo o ensino médio, ou vai ser 2 no início, uma no final. A gente não sabe. Mas que vai mudar, vai, tá? Então, olha só, gente. Os currículos do ensino médio são organizados a partir da articulação entre formação geral básica e os itinerários formativos de aprofundamento, como também o itinerário formativo de educação técnica e profissional. Então, como que vai ficar essa organização curricular? Vai ter a formação geral básica e os itinerários formativos. O que a gente sabe, que foi falado na formação, é que são 6 aulas desses IFAs, itinerários formativos de aprofundamento, tá? Vamos ver, agora que eu vou falar sobre a questão pedagógica, que o Marcos se identifique, a Rosa se identifique, tá? Por que a gente está passando essa formação para vocês agora? A partir do dia 1º agora, é a nossa socialização. Então, eu já fiz os feedbacks com vocês, tudo. E a partir daí, vocês vão ficar envolvidos com o portfólio de vocês, que vocês têm até o dia 10 de dezembro para entregar, tá? Então, a gente resolveu passar agora essa formação para vocês, até para vocês irem pensando, porque o professor vai poder escolher, falar com o seu diretor, né? Ah, eu me interessei, eu quero trabalhar
com os itinerários formativos, porque ele tem uma proposta diferenciada dos itinerários formativos que a gente tem trabalhado até então no novo ensino médio. Então, olha só, gente, para relembrar o que é mesmo a FGB, eu sei que vocês sabem, tá? Mas, assim, só para relembrar. Oferta curricular obrigatória, na qual um conjunto de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento expressos na BNCC, na forma de competências e habilidades, são assegurados a todos os estudantes por meio de áreas de conhecimento e dos respectivos componentes curriculares, as áreas de conhecimento, ciências humanas, aí entra história, geografia, sociologia, filosofia, tá? Isso é BNCC. Então, nós temos aqui a nossa Base Nacional Comum Curricular, e agora nós temos também uma Base Nacional Comum Curricular para a Computação. Por quê? Gente, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, existia a profissão youtuber? Há 15 anos atrás, existia a profissão influencer? Entregador de aplicativo? 2015, galera, existia entregador de aplicativo? Existiam os entregadores, né? Então, gente, como nós somos uma sociedade, e o Marcos e a Roseli vai saber falar muito melhor que eu, né, que eles são de uma disciplina que surge a partir dali da Revolução Industrial, que é a sociologia, nós somos uma sociedade industrial e a gente está passando pela quarta Revolução Industrial. E a gente sabe que a escola, o papel maior dela é de promover uma transformação e uma autonomia das pessoas, dos sujeitos. Só que a gente sabe também que a escola, por ser uma instituição social, ela é muito impactada, transformada por esses aspectos, pela conjuntura social. A gente sabe que a escola não consegue ter autonomia e não ser influenciada. Ela também sofre as pressões, ela sofre as demandas, as transformações da nossa sociedade como um todo. Não é mesmo? Então, assim, por isso que tem a necessidade de fazer uma BNCC de computação, porque a gente não tinha, há 20 anos atrás, tinha curso de TI, até tinha ciência da computação, mas hoje tem mídias, marketing digital, então são profissões, são situações que vão surgindo do próprio decorrer da nossa vida enquanto seres humanos no planeta. Né? A gente tinha lá estávamos na pré-história, depois passamos para a Idade Média, e aí fomos, e chegamos até onde nós estamos. E a escola, ela sempre foi influenciada. E a escola, por um lado, ela sempre procurou também atender esta sociedade. E eu acho isso muito importante a gente falar, pessoal, para que a gente nunca se esqueça da nossa função social enquanto professores. Porque a gente tem uma função social. Com esse tanto de informações, com esse tanto de tecnologia, a gente precisa fazer com que os nossos estudantes pensem sobre tudo isso que está acontecendo. Né? Porque é o nosso papel, né? E assim, nós vamos passar por essa nova transformação do novo ensino médio, e se a gente achar que não está bom, nós vamos falar, olha, pessoal, foi mudado, mas ainda não é o ideal. Porque esse é o nosso papel enquanto professores, enquanto sujeitos sociais também, não é de transformar a nossa realidade? E assim, eu acredito que muito das nossas observações também se levou em consideração, porque a maior parte das observações de que a formação geral básica havia sido diminuída veio da sala de aula, veio dos professores, tá? Então, olha só, gente, agora, então aqui a gente trabalhou até aqui a formação geral básica e a gente percebeu que ela vai aumentar. A gente só não sabe como. Será que vai ser como era antes? A gente não sabe, tá? Então, agora nós vamos entrar na parte metodológica dos itinerários formativos. Eu vou pedir ajuda para vocês, tá? Para não ficar só eu lendo aqui, senão vai ficar muito ruim nosso encontro. Então, vai lá. Marcos, leia para nós, por gentileza. O que são os IFAs? Percurso educacional que possibilita aos estudantes o aprofundamento de suas aprendizagens e de seu desenvolvimento. Isso, os itinerários formativos de aprofundamento. Sandra?
são organizados em uma ou mais áreas do conhecimento. Muito bem. Rose? Devem ser ofertados por meio de projetos integradores numa perspectiva interdisciplinar. Então, aqui, gente, ó, nós temos já uma outra informação. Então, primeiro, reduzir o número de itinerários formativos, a quantidade de horas, serão 600 horas. Segundo, a gente já tem a grade, 6 aulas semanais, sendo que 2 para cada professor, será trabalhado com 3 professores. E terceiro, será por meio de projetos integradores, tá? Esse projeto integrador, como é que nós vamos trabalhar esse projeto integrador dentro ali da nossa realidade de ensino médio? O projeto integrador e a ABP. Os projetos serão desenvolvidos por meio da aprendizagem baseada em projetos. A aprendizagem baseada em projetos é um modelo de ensino que consiste em permitir que os estudantes confrontem as questões e os problemas do mundo real que consideram significativos, determinando como abordá-los e, então, agindo de forma cooperativa em busca de soluções. Pode favorecer a criação de estratégias de organização dos conhecimentos escolares em torno de problemas ou hipóteses que possibilitem aos estudantes a construção de conhecimentos e a transformação da informação procedente dos diferentes saberes disciplinares em conhecimento próprio. Então, os itinerários diminuíram, eles serão 6 aulas por semana, e o professor que for trabalhar esses itinerários, eles deverão trabalhar através do projeto integrador, tá? E aprendizagem baseada em problema. Como, professora? Bom, faltou uma outra colocação aqui, eu vou ler para vocês. Requer um encaminhamento pedagógico da ação docente que tenha como foco a aprendizagem significativa, conectado com os interesses dos estudantes e articulado com problemas reais que se apresentam na sociedade. Então, esse é o objetivo pedagógico desses projetos integradores, tá? Bom, quais são os temas transversais? Karina, eu achei que os temas transversais tinham caído. Quem lembra dos PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais? Lembra, de 1996? Então, lá trabalhava os temas transversais. Na BNCC, trabalha os temas transversais? Sim, trabalha os temas transversais como temas transversais contemporâneos, tá? Então, aqui, eu vou mostrar para vocês todos os temas transversais e o projeto integrador, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse slide e tentassem visualizar, talvez um futuro, o que seria aqui nesse slide o tema transversal e o que seria o projeto integrador. O que vocês acreditam que sejam os temas transversais? O negrito? Multiculturalismo? Você acredita que seja isso? Por quê, Sandra? Porque porque diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Tá, então assim, tema transversal aqui seria o multiculturalismo ou a diversidade cultural, a educação para a valorização nas matrizes históricas? O que você acha? A palavra em negrito ou os outros temas? Apesar que tem esse cidadania e civismo, né, também. Isso, assim, ó, aqui, gente, nós temos várias sugestões, tá? Então, nós temos o meio ambiente, que é um tema transversal, nós temos a ciência, tá? Que é a questão da tecnologia, nós temos o multiculturalismo, a cidadania e o civismo, a economia e a saúde.
E embaixo seriam os tópicos, né? O que envolve esse tema transversal. Então, o que a gente observa? Aqui você vê potenciais projetos que dariam para se desenvolver. Por exemplo, educação ambiental e educação para o consumo. Ciência e tecnologia, multiculturalismo, diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Aí aqui a gente trabalha o racismo, né? A luta nossa contra o racismo, a valorização da cultura indígena, da cultura afro, a cidadania e civismo, né? A questão dos direitos humanos, a questão dos direitos da criança e do adolescente, vida familiar, educação para o trânsito. E também algo que é novo, né, gente? Nos PCNs, a gente não falava sobre a questão da população, do envelhecimento da população. Agora, isso é uma realidade para nós também, o envelhecimento da população. E nós precisamos trabalhar com os estudantes isso também. Por exemplo, há 10 anos atrás, existia a profissão cuidador de idoso? Não existia. Pode falar, Rose. Então, são aqueles assuntos que perpassam todas as disciplinas, né? Sim, como Podemos era... dizer assim? Isso. Os temas transversais são os assuntos que perpassam todas as disciplinas, que são inerentes das sociedades. Como a sociedade ela é dinâmica, então os temas transversais, obviamente, eles vão aparecendo de acordo com esse dinamismo, né? Seria isso? Sim, porque, por exemplo, né? Olha, há muito tempo atrás, 10, 15 anos atrás também, gente, não tinha profissão de cuidador de idoso. Hoje tem curso técnico de cuidador de idoso. Porque é uma questão social. O próprio ECA, ele foi aprovado também, acho que na década de 2000. Então, tem ali as questões industriais, da tecnologia, mas também tem questões sociais, né? Tem a questão histórica, nossa, que até hoje a gente não conseguiu, como que eu posso dizer, a gente não consegue até hoje reparar a dívida que a gente tem com os indígenas, com os afrodescendentes do nosso país, e tem outros que, como a Rose falou, que são do que vão trazendo para nós, né? Será mais ciências e geografia não aborda esses temas? Aborda, só que assim, aqui, mas aí é onde eu acho que é maravilhoso, Sandra. Por exemplo, em história, a Rosa também fez uma implementação sobre tipos de preconceito. História trabalha a escravidão, trabalha quando fala sobre a questão do ciclo da cana-de-açúcar, do ciclo da mineração. É ruim, porque você fala assim, gente, os escravos trabalhavam dentro da água ali no rio, fazendo nas lavras lá, 18 horas por dia. Homens de 30 anos tinham aparência de 60, eles morriam cedo, então a gente mostra para os alunos as condições. Só que isso não é o suficiente, Sandra, para que a gente faça com que as pessoas não sejam racistas, com que a sociedade entenda como que é essa questão do racismo e também de valorizar a cultura, né? Entender que o Brasil não foi feito só de cultura europeia, que esses dois povos contribuíram muito. Então, isso só a disciplina de história não dá conta. Pode ver a questão do meio ambiente também, educação para o consumo, né? Essa história de Bex, Tigrinho, isso tudo mexe com a saúde mental dos nossos estudantes. Eu acho importante, né? E tem dentro da disciplina, mas eu vejo assim que a gente não consegue só 2 aulas de história semanais, sabe? Muito pouco. Ah, entendi. Uhum. Mas, assim, por exemplo, assim, esse projeto, ele vai vir pronto? Eu acredito que sim, eu acho que vem o projeto e o professor... Bom, não sei, porque agora você fez uma pergunta importante, quer ver? Isso que você perguntou está nos próximos slides. Então, vamos lá. Então, gente, isso aqui me parece, eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão que eu, que seriam os futuros, né, IFAs, que a gente trabalharia, tá? Então, vamos lá. Elementos de um projeto, então, contexto. Então, esse projeto, o professor que for trabalhar com isso,
ele vai ter que pensar num contexto. Questões complexas. Então, o contexto pode ser local, o bairro, regional, nacional ou global. Questões complexas. A turma da Sandra lá viu uma questão local, que é a questão do trânsito. Tá? Lá em Guarapuava, né? Onde você mora, Sandra? Paranavaí. Não, eu moro em Paranavaí. Paranavaí. Tem muito acidente, enfim, o bairro também, a questão do trânsito, tá? Então, é uma questão local. Outra coisa, desenvolvimento. Aí tem a parte da pesquisa, da reflexão, da discussão, da busca por solução, engajamento e criação. E, por fim, a reelaboração, tornar público, ou seja, criar um produto. Então, o que eu tive de contato com essa nova disciplina, gente, com os itinerários formativos, e os professores que vão trabalhar com esse itinerário, vamos supor que somos nós aqui. Nós vamos trabalhar e a gente vai ter que buscar, Sandra, aí é onde eu acho que você me pegou da resposta também, eu não sei te responder, porque veja bem. Não, sabe por que eu te perguntei? Porque o município, nós realizamos projeto. Entendi. Mas ele aqui... vem pronto ou você... Não, o projeto é assim, o professor desenvolve, e aqui é assim, os projetos o professor é escolhido, tem premiação, sabe? Tá. E daí eu aprendi a fazer projeto por causa disso. Aí eu aprendi que projeto você tem que envolver a clientela, a comunidade, a família, tem que ter um tema, todas essas coisas. Eu já fui escolhida bastante em projetos. E aqui eles fazem premiação, todo ano acontece. Entendeu? Entendi. Só que daí a gente que desenvolve, você desenvolve o seu projeto. Aí nisso também, aí vem o agrinho, sabe? Uhum. Aí se o professor quiser, a gente até envia, tem do SESC, às vezes a gente até envia o mesmo projeto para o agrinho, para o SESC. Então, pelo que eu entendi, esse é um projeto pedagógico e, assim, a gente ainda não tem muitas informações, nós vamos desenvolvê-lo durante todo o ano, tá? Só que diferente, por exemplo, quando a gente trabalha em sociologia, história, né, você ali atendendo seus estudantes, a gente faz uma avaliação, que às vezes é uma atividade em grupo, é um quizzes, é um mapa mental. Aqui, pessoal, nós vamos ter que desenvolver um produto com os nossos alunos, tá? Então, olha só, ele vai partir de um cenário real. Vamos supor que nós 4, apesar, vou ter que escolher 3, vocês 3 trabalham numa escola, tá? E vocês são de áreas diferentes. E vocês viram que a escola produz muito lixo. Então, a Sandra é de matemática, o Marcos de sociologia, faz de conta que a Rose aí é de filosofia. E aí vocês... o IFAS lá que nós escolhemos é a questão do lixo, da saúde, do lixo. Aí vocês vão partir de um problema real, aí vocês vão desdobrar esse problema atrelado ao contexto local, ou seja, qual é o problema do lixo? Por que a escola tem tanto lixo? Vamos fazer uma campanha para os alunos reciclarem o lixo, separar o lixo? E aí o estudante participa do planejamento, porque pelo que eu observei, gente, esses IFAs, eles vão trabalhar com resoluções de problemas reais. Na escola tem muitos casos de bullying. Na escola que a Sandra trabalha, aquela rural lá, há muita gravidez precoce. Então, vocês vão... Que a Sandra não, que a Rose. Vocês vão desenvolver um projeto, gente, que pegue um problema da realidade que nós estamos vivendo. E ao final deste projeto, eles não vão fazer uma avaliação. Ao final deste projeto, os alunos e os professores desenvolverão de forma interdisciplinar um produto. Vamos supor, a questão da reciclagem, de separar o lixo, se é a questão do bullying, teve várias ações na escola, no final, reduziu os casos de bullying. A questão é a agricultura familiar, não sei, uma horta comunitária na escola. Então, gente, os IFAs, o que eu entendo dele agora, ele é uma disciplina mais prática para a gente trabalhar com projetos. Aquele professor que gosta de trabalhar com projeto vai ter oportunidade
de também trabalhar com essa disciplina no ensino médio. Então, em síntese, pessoal, é um empreendimento coletivo, parte dos alunos, do professor, com início, meio e fim, que visa resolver um problema. Entende? A Rose vai trabalhar na escola dela e vocês não vão trabalhar sozinhos. Será trabalhado em 6 aulas semanais, 2 aulas para cada professor, de diferentes áreas. Então, por exemplo, como pode entrar matemática na questão do lixo? Gráficos, né? Gráficos de matemática, tem gráfico, né? Na escola tem, perdão, no site da prefeitura, a questão do lixo, da quantidade de lixo produzido. Então, esses IFAs serão um projeto. Tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Sim, por exemplo, na minha região, nós temos um sério problema de falta de emprego, principalmente para os jovens que tendem a ir embora para os centros maiores por conta da falta de emprego. Então, projetos voltados à questão do empreendedorismo, né, a questão da emancipação aí, econômica, e acho bacana porque uma vez nós desenvolvemos um projeto na escola em relação à fabricação de brigadeiros, e foi assim, foi bem bacana, porque até nos surpreendeu, porque teve uma repercussão maior do que que nós estávamos esperando. Então, fazer essa questão da educação financeira, do empreendedorismo, bacana isso, a questão, aí dá para trabalhar, eu já pensei, essa questão do lixo também é um problema real, mas a questão do emprego nas cidades menores é um problema muito sério, e a evasão, o êxodo, a saída desses jovens para as cidades maiores, isso é uma realidade também, as cidades tendem ficar em cidades, se tornarem cidades de aposentados, né? Também é um dado estatístico, principalmente da minha região. Então, são assuntos, tem muito para se trabalhar nesses projetos. Você está falando aqui, eu só estou imaginando. E assim, e eu espero, gente, que se esses projetos derem certo, a gente conseguir trabalhar, e a gente também vai conversar com, né, como nós somos professores de humanas, né, e a gente vai pedir também uma estruturação da CED, quantas horas atividades, para a gente poder trabalhar. Eu acho que é um projeto, é algo que tende a dar certo, porque se a gente colocar esses estudantes para observarem os problemas, porque o problema é o que não falta nas nossas sociedades, né, nas regiões aí que a gente mora, no nosso país, e eles de fato conseguirem fazer algo para mudar a realidade, eu acho que isso vai fazendo com que eles se pensem e consigam entender que eles são cidadãos, que eles são responsáveis. Então, eu acredito assim, é um começo, né, gente? É claro que é pequeno esse começo, mas eu vejo que é um começo, né? Então, assim, eu vou só agora, a gente ler a parte teórica dos eixos que permeiam o desenvolvimento do projeto integrador, tá? Método, conhecimento e ciência. Promover a investigação científica e a compreensão dos processos, práticas e métodos próprios das diferentes ciências para a identificação, compreensão e análise de fenômenos naturais, sociais, culturais, históricos e linguísticos. Rose, aqui em Foz, a gente tem recebido muito venezuelano e muitos haitianos. Então, aí a gente precisa alfabetizá-los na sala. Por quê? Porque eles não sabem. Então, eles são matriculados no 8º ano, no 9º ano. E tem um projeto agora de uma professora de mestrado, né? Que o nome do projeto dela é Acolhendo os Venezuelanos, porque ela está criando material pedagógico para você alfabetizar esses alunos desde o 6º ano ao EJA. Porque tem alunos venezuelanos que voltaram a estudar, que estão trabalhando aqui, porque eles arrumam bastante emprego aqui, e eles estão estudando à noite, estão na EJA, e eles não sabem ler e escrever em português. Então, é um problema social no Brasil. E essa colega acabou fazendo o quê? É um problema social da minha região, perdão. Ela acabou criando uma solução, né? É pequena? Mas para aquele grupo ali das escolas onde ela trabalha, já é uma solução, já é um acolhimento, né? Então, próximo aqui.
Mediação e intervenção sociocultural. Promover a mediação como ferramenta eficaz na resolução de conflitos, além de fomentar a construção, tanto individual quanto coletiva, de iniciativas de intervenção social que contribuem para a transformação das realidades local, regional, nacional e global. Então, essa colega que criou esse material aí para acolher esses imigrantes, ela está fazendo uma transformação da realidade deles, né? Inovação e intervenção tecnológica. Promover processos de criação individual e coletiva de inovações para a resolução de desafios presentes nos diversos contextos da vida social em escala local, regional, nacional e global. Então, aqui, gente, são os eixos, tá? Que vão permear o desenvolvimento deste projeto integrador. E mais um aqui. Mundo do trabalho e transformação social. Promover processos que aproximem os jovens das dinâmicas próprias do mundo do trabalho, reconhecendo-os e estimulando sua autonomia enquanto agentes de transformação social. Contribui para a sua formação básica para o mundo do trabalho e para a cidadania, com o fortalecimento de seu protagonismo. Então, esses são os eixos estruturantes deste projeto, tá? Então, gente, olha só, eles serão trabalhados numa perspectiva interdisciplinar, como eu falei para vocês, tá? Serão 6 aulas semanais, é uma metodologia de ensino, ele vai integrar componentes curriculares de áreas de conhecimento para resolver um problema. Agora, Rose não, Sandra, não sei se o problema virá para nós, entende? Porque assim, ó, tem ensino médio lá em Cornélio Procópio, tem ensino médio lá na cidade do Marcos, tem ensino médio na sua cidade, tem na minha. Só que os problemas de Foz, por exemplo, Rose, eu acho que não... São diferentes, né? Um problema da Rose ali, que ela falou que os jovens vão para outras cidades trabalhar, tem Londrina ali perto, né, Maringá. Foz do Iguaçu, gente, a gente perde muito aluno para o crime organizado. Tem aluno que já chegou para mim e falou assim, prof, quanto você ganha? Aí a gente não fala, né? Ó, prof, eu passo cota ali na ponte, eu ganho que você ganha o mês inteiro. Então, um problema, assim, bem local aqui em Foz do Iguaçu, que a gente perde os alunos, às vezes, para o ilícito, sabe? Aí até eu comentei com esse aluno, falei, olha, realmente, e aí ele ainda falou assim para mim, eu ganho em dólar. Então, às vezes, passa mercadoria, não é crime, né? Mas, assim, né, tem a questão do crime organizado, que é a maior fronteira do nosso país, e tem a questão também do Paraguai, que às vezes ele passa um perfume, um iPhone, sei lá, como é o nome daquilo agora, gente? Monjaro e drone. E ele falou, prof, ó, eu ganho mais que você, prof. Tipo assim, ai, prof, você não veio passar cota também. Ainda fica aguentando isso na sala. Falei, gente, olha, a professora vai ter aposentadoria. Isso eu falei, gente, há muito tempo agora. Nem sei se eu vou ter aposentadoria. Então, assim, as realidades... Aqui nem a Datamasa a gente tem mais. Assim, ó, as realidades são bem diferentes, né? Então, Sandra, aquilo que você falou, foi boa a tua pergunta, excelente. A gente não sabe se vem pronto esse projeto, entendeu? Agora, ou se a Rose lá vai poder escolher de acordo com o problema da realidade dela, o Marcos. Porque problema a gente tem, né, pessoal? E assim, sabemos também que nós poderemos trabalhar com 2 aulas deste projeto, né? 2 aulas, porque outras 2 é para um outro professor de outra área, outras 2 é para outro professor de outra área. O ensino e aprendizagem é ancorado nos objetos do conhecimento, promove o aprofundamento das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. A interdisciplinaridade é o elemento-chave na busca, né, para a solução da problemática, porque são 3 professores trabalhando com essa turma, né, para trabalhar com esse projeto integrador. E é uma proposta metodológica aplicável a todas as áreas do conhecimento e desenvolvida por 2 ou mais componentes curriculares, de forma integrada, tá? 2 ou mais, ali tá 2 ou mais, né?
De repente, se for 2 componentes, daria para 3 aulas com o professor, 3 aulas para o outro. Mas eu espero, gente, sinceramente, que dê certo esses projetos, porque eu achei, assim, bem interessante. Eu não sei o que vocês acharam, mas eu achei bem interessante. O professor, a EJA trabalha assim. Ah, que bom. A EJA, porque ela não tem RCO, né? Uhum. Então é trabalhado assim, daí é enviado tudo para o núcleo, as fotos do trabalho desenvolvido. E eu acho que quando é projeto, pessoal, o aluno ele fica mais interessado, né? Gera mais motivação, né? Então, assim, são habilidades simples, aí tem esse tema, a questão do lixo, a questão da falta de emprego, a evasão dos jovens, a questão do trânsito, a questão da gravidez, a questão da droga, né? Aqui a gente também tem um problema sério, gente, não sei vocês, a gente tem com vape, né? A porta de entrada de vape para o Brasil é Foz do Iguaçu, enfim. Aí tem os problemas. E aí tem aqui as áreas, né? Ó, a integração, então vamos supor matemática, história e geografia, ciências, biologia, história, né? É uma pegada mais assim interdisciplinar, tá? E aí, gente, tem aqui, ó, o link do Saiba Mais e tem um jogo. Então, que adora jogo, eu vou passar o jogo para vocês. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. E assim, pessoal, se alguém tiver dúvidas, ó, aqui tem uns webinar que vai ter, ó. Amanhã não, quarta-feira vai ter articulação pedagógica no desenvolvimento dos projetos integradores, né? E aqui tem um QR Code, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar perguntas, tá? Eu coloquei o slide lá, coloquei os slides lá no Classroom de vocês. Então, caso vocês tenham alguma pergunta, vocês podem fazer a leitura aqui desse QR Code e enviar a questão. Eu vou abrir agora aqui o Saiba Mais para vocês, tá? Para a gente fazer um jogo para terminar aí o nosso encontro. Então, tá aqui. Então, aqui é o Saiba Mais, ó. Então, tem algumas informações aqui que vocês podem observar, né? O ensino médio na história brasileira, tem alguns artigos, tem vídeos, tá? Tem bastante informação. E tem o Em Ação, tá? O Em Ação nós vamos fazer agora. Deixa eu ver se ele abriu para vocês. Então, aqui é só para vocês tentarem sintetizar, sistematizar um pouco, para a gente tentar sistematizar aí o que a gente conversou, tá? Então, peraí. Ó. Então, aqui, ó, pelo que nós estamos observando, tem aqueles itens lá que são os temas transversais: meio ambiente, multiculturalismo, economia, saúde, cidadania e civismo, e a questão do meio ambiente, né? Da ciência. Eu vou colocar para maior aqui, porque não está aparecendo para vocês toda a tela, né, gente? Ó, tá aparecendo agora? Estou achando que não dá para aparecer, não está aparecendo. Deixa eu ver. Ah, sim, mas não o negocinho de girar. Ó, vou girar aqui, tá? Aí caiu tema economia, tá? Então, por exemplo, eixo mediação e intervenção sociocultural. Então, aqui, como podemos investigar e comunicar a importância de práticas econômicas, consumo consciente, economia local, para a nossa comunidade escolar? Vocês viram que aqui já é um problema? Ó,
como podemos investigar e comunicar a importância de práticas econômicas, exemplo, consumo consciente, economia local, para a nossa comunidade escolar? Aí, quais áreas podem se envolver neste projeto? Língua portuguesa, geografia e biologia. Então, é algo assim... Eu ia sair correndo falar matemática. Só porque é economia. Então, assim, eu até gostaria, gente, que viesse algo mais ou menos pronto para nós, porque a gente nunca trabalhou com esse tipo de projeto, para a gente não se perder, sabe? O passo a passo, para a gente trabalhar com os estudantes, sugestões de possíveis soluções, porque a gente nunca trabalhou, então eu até prefiro que venha algo mais assim agora norteador, para a gente não se perder. Agora, aqui eu achei interessante, porque ali no Ayrton Senna, a gente pode identificar uma solução diferente, porque os problemas serão diferentes, lá no caso do Marcos também, e no caso da Rose também, tá? Eu vou passar outro agora. Tá, aí tem mais aqui. Em qual ação podemos desenvolver ao longo do processo para solucionar um problema local? Uma campanha de conscientização, um protótipo, um aplicativo? Quais objetivos de conhecimento o meu componente curricular pode trabalhar para contribuir no desenvolvimento do projeto? Matemática, podemos usar estatísticas para analisar dados, né? Então, aqui é mais ou menos, gente, como seria esse projeto, né? Então, seria economia e o eixo mediação e intervenção cultural. Então, você vê, ó, a economia, que a gente lembra muito de compra de matemática, mas ele está no eixo mediação e intervenção cultural, porque a economia é uma ciência humana. A forma com que o brasileiro lida com dinheiro, enfim, né? A questão do consumo. Deixa eu girar novamente, ver o que cai agora. Nossa, tá meio ruim essa... Olha, tirou devagarinho. Qual ação podemos desenvolver? Tá, aqui, saúde. Caiu saúde aqui. Como as diferentes linguagens, artes, textos, conversas podem ser usadas para combater estigmas e comunicar informações sobre saúde física ou mental na escola? De novo, quais componentes podem participar desse projeto? Língua portuguesa, geografia e biologia. Ué, mas está a mesma coisa do outro. Em qual ação podemos desenvolver ao longo do processo? Campanha de conscientização, aplicativo, né? Eu acho que aqui está errado, ó, né? Porque, ó, matemática podemos usar estatística, apesar que a gente pode usar também a questão de quantos alunos estão tomando remédio, a questão da saúde mental, né? Que ela tem piorado depois da pandemia, né? Toda essa questão. Eu vou girar mais uma vez aqui, só para a gente ver se cai um tema diferente. Ciência. Como o conhecimento científico e tecnológico transforma as profissões e o mundo do trabalho em nossa cidade ou região? De novo, mas eu acho que aqui teve um erro, né? Aqui pode ser história, língua portuguesa, geografia, ou sociologia. O que podemos fazer, né? Aqui no caso, Rose, lembrei, né? Na questão sua, como o conhecimento científico transforma as profissões, né? Então, aqui não tem, como a região não tem muita opção para o jovem, ele acaba indo embora. Ou tem mais oferta, porque tem ali do lado Londrina e Maringá, que são cidades, inclusive, muito maiores que Foz, né? Acho que são as maiores cidades do Paraná, depois de Curitiba. Então, são situações, são eixos norteadores, gente. Aqui vem o problema e vai vir os componentes curriculares que podem se envolver, tá? E o que eles podem fazer, a questão da ação, do produto, os objetos de conhecimento que podem ajudar também. Então, este jogo aqui, não é um jogo, né? É uma atividade lúdica, é só para ilustrar mais ou menos como serão esses IFAs, tá? E quem tiver interesse, né, que nem a gente vai sair de férias agora, entrar em férias dia 20 e poucos, 23 de dezembro, por aí, vamos voltar lá pelo dia 22, já com a distribuição de aulas.
E é interessante, Marcos, olha, eu vou tentar, vou pegar, eu gosto de trabalhar com projeto, eu gosto de pegar um projeto aí que envolva a minha área, ou a Roseli também, né? Até lá já tem a grade curricular, dá para a gente se organizar. Então, é nesse sentido, pessoal. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Alguma dúvida? Não, para mim ficou foi bem esclarecedor, sabe? Eu já li alguns materiais em relação a essas mudanças, mas essa aula foi bem, acrescentou bastante para mim. Marcos, você gostaria de... Dentro de toda essa, né, dessas limitações e informações que ainda não estão dispostas para nós, então, dentro dessa realidade, ficou esclarecido. Eu estou falando isso porque são muitas questões que ainda não se sabe como vai ser. Né? Questão da grade, né? Isso. Não, é isso mesmo, professor. Igual a Roseli comentou, né? A gente não sabe ainda como funciona, eles não podem passar, não sei por quê, assim, deveria, né? Eu acho que a gente deveria já saber dos detalhes, porque já fevereiro já está aí, né? Que não seja assim surpresas e todo projeto ele precisa de investimento também, né? Então, somente o professor ele não vai conseguir, né, realizar um projeto, colocar em prática, né, se não tem investimento. Então, às vezes, nessas questões mais práticas, o principal desafio da escola, do professor, tudo, é essa realidade, né, que se não se tem, então a coisa não acontece justamente, né, por causa da questão do investimento. Então, se tem investimento, funciona de uma forma mais adequada também. Muito bem. Sandra, você gostaria de colocar alguma coisa? Não, está esclarecido. Aguardar, né, professora? Isso eu acredito que logo, logo virão mais informações para nós, né? E essa de hoje foi boa. E que a gente consiga, e o Marcos falou também, que a gente consiga as estruturas necessárias, os apoios necessários para a gente poder desenvolver, porque a proposta é uma proposta interessante, né, gente? Para os alunos, né? E assim, Rose, você ainda não fez a implementação, né? Ainda não, professora. É que eu tenho aula na quinta e sexta, aí foi o feriado. E essa semana eles estão na mostra pedagógica. Eu vou conseguir fazer a implementação só na segunda de manhã, semana segunda toda. de manhã, tá. Pode ser? Daí a gente Eu conversa. eu vou fazer o tema 2, eu já fiz apliquei o questionário. Então, assim, tá bem, eu já fiz toda essa parte, organizei, então é só fazer uma implementação que já estão sabendo do que se trata, fiz toda essa parte de contextualização, sem gravação, claro, então é só mesmo concluir com eles. Já fiz o levantamento, e já cada um já sabe qual é o seu tipo, né? Já conseguiram fazer essa análise Estilo de aprendizagem. os tipos de aprendizagem que se encaixam, então dessa vez eu vou fazer o tema 2. Tá bom, então. Tá Então, bom? aí a gente conversa que você tem uma situação diferenciada e a gente daí conversa pelo WhatsApp, então, tá bom? A não ser que eu mude de colégio, porque o colégio que eu faço a implementação é no formação de docente, eles estão a semana toda envolvidos com a amostra pedagógica. A não ser que eu mude de colégio. Poderia fazer isso e fazer essa implementação na quarta ou quinta-feira. Bom, assim, Rose, você já fez o teste com eles, tudo, Já né? apliquei o teste. Não, é só mesmo porque eu tenho que acertar daí o horário que eu vou fazer o feedback com você, tá? Certo. Daí, de repente, até faço na segunda, você faz a implementação de Faço manhã, pela me manhã, manda, perfeito. tranquilo, daí a gente faz antes. É só neste sentido, não gosto de interferir nas escolhas de vocês, das turmas, porque vocês aqui estão em sala de aula. É que eu tenho só 2 aulas, e essas aulas, elas são na sexta-feira, minhas aulas. Então, eu vou fazer isso na segunda-feira, dentro de um outro conteúdo, que é a literatura, mas enfim, eu já conversei com a professora, eu troquei, na verdade. Tá tudo certo. Então, tá certo. E o Marcos, depois a gente só acerta o nosso horário na quarta, tá?
E a Rose também, a gente já acertou o horário, né, Rose? A Sandra. Oh, meu Deus! Ai, vocês vão brigar comigo. A Sandra, desculpa, gente. A Sandra, coisa de TDAH, sabe? E a Sandra daí também na quarta às 2h, e daí a gente faz a nossa socialização bem tranquila, bem maravilhosa, dia 1º. Tá bom, Vocês professor. entram de pés. Tá já. Muito obrigada. Tá? Um abraço, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tudo de bom. Beleza? Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, gente. Até mais. Bom Tchau. trabalho. Vocês, boa noite. Obrigada.